Você gostaria de ter muita ou pouca unção? Poder de Deus sobrenatural na sua vida e para todas as áreas? Bom, com certeza, eu acho que você quer ter muito, né? E você sabia que a unção pode crescer? Quer saber como? Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai, para abençoar muito sua vida e o seu dia. Olha, a presença do Espírito Santo, como eu disse para você, ela é para habitar em nós, mas o poder do Espírito Santo é para nos capacitar a viver uma vida sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Quem é ungido, ele tem mais poder e habilidade sobrenatural que não se ganha em faculdade, cursos, MBAs, nada disso. Uma habilidade sobrenatural, seja para trabalhar, ganhar dinheiro, fazer negócio, estar casado, criar filho, liderar na igreja, tudo na sua vida. Portanto, você não deveria desprezar esse assunto, porque ele pode virar sua cabeça, sua vida de cabeça para baixo. O poder do Espírito Santo, ele sempre vem para um propósito específico, ok? O poder de Deus vem para um tempo de servir a Deus, ou viver os propósitos de Deus de uma maneira sobrenatural. Como eu disse para você, você precisa da unção para o seu casamento, para o seu trabalho, para liderar alguma área da igreja, né? A unção e o poder de Deus, no entanto, eles podem sim crescer e multiplicar. A unção pode crescer. Lá em Ezequiel, quando você lê o texto de Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 até o 7, o profeta Ezequiel está falando de uma visão, e você vai ver que tem umas águas que saem do templo, saem do trono de Deus. E essas águas vão crescendo. Essas águas, elas representam o poder do Espírito Santo que flui do templo, que hoje somos nós, nosso coração. Se você vai perceber que no começo as águas eram poucas, elas davam nos tornozelos. E o profeta fala que ele foi sendo medido por um homem com um cordão na mão, que é o Senhor, que é Cristo, e as águas deram nos joelhos, depois nos lombos, depois cobriu todo ele, até ao ponto que ficou tanta água que ele já não podia, ele nem conseguia nadar, ela foi levado. Então isso mostra que à medida que ele foi sendo medido, a unção, o fluir dos rios de Deus vão crescendo na nossa vida. Isso é muito poderoso. É como um rio, um riachozinho que nasce até virar um grande e poderoso rio onde se pode navegar nele. Então você observa que, quando você lê essa história, não vou ler ela aqui, você pode ler depois, você observa que o poder de Deus, ele era maior sobre os apóstolos, justamente porque eles estavam ministrando aos necessitados. Ali perto, ali na casa de Deus tem uma medida, mas à medida que você sai e começa a pregar o evangelho, o poder aumenta. Quanto mais você está longe do propósito, mais raso é a água. Mas quanto mais você vai para dentro do propósito de Deus, de testemunhar o poder de Deus, o evangelho, mais poder Deus te dá. Jesus disse lá em João capítulo 7, verso 37, que a água que eu te der será em você uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar. Vamos ler esse texto? João 7, 37. Deixa eu pegar ele aqui. João capítulo 7, verso 37. Olha o que diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uau! Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que coisa poderosa, não é? A Bíblia fala que quem tomar da água do mundo, Jesus falou para aquela mulher, se você tomar da água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Pelo contrário, a água que eu te der vai se tornar um rio que flui de você. Vamos escrever uma frase que eu gosto muito. Pega aí o seu caderno de anotações ou escreve aí nos comentários. Eu só posso fluir a água que primeiro eu beber. Escreve aí para mim. Eu só posso fluir a água que primeiro eu beber. Ok? Foi Jesus que falou.
Primeiro você bebe, depois você flui. Não é? Ó, gente, falar em beber, quero lembrar você. Aproveita as férias. Aproveita o lançamento, super lançamento para as crianças, para você colocar esse rio de vida, de revelação da graça de Deus dentro da sua casa. Que é um super lançamento para as crianças, devocional na presença do Pai Kids, evangelho da graça de Deus. Ó, são 180 páginas, todas coloridas, com declaração da palavra, olha aqui que legal. Aí você tem aqui o plano de leitura da Bíblia, ó, aqui no cantinho, tá vendo? Você tem aqui o versículo do dia, e esse conteúdo é o mesmo texto dos adultos que está aqui, ó. É o mesmo, só que menor e na linguagem das crianças. Então o adulto está lendo, o pai, a mãe e o filho também. Vocês vão ler juntos. Você vai criar um ambiente poderoso na sua casa. Aproveita para adquirir, tá bom? É só clicar no link que aparece na descrição aqui do vídeo, vai chegar na sua casa. E a gente lançou também esse super caderno de pintar, que pintando, colorindo na presença do pai, tipo Bob Goods, vem com essa folhinha aqui para não borrar, as 40 principais histórias da Bíblia. Olha que legal. Para adultos e crianças, você pode comprar junto, um combo, tá? Não deixa de conhecer também, você que é mulher, esse livro poderosíssimo da minha esposa, Tempo de Transbordar, Vença a Intimidação e Receba Fé para uma Vida Extraordinária. Super recomendo, tá tudo aqui no link que aparece na descrição do vídeo, ou loja.vidanagraça.com. Veja, você percebe então, volta para cá, que você bebe um pouco, mas flui muito. Você bebe um pouco de Deus, mas o pouco que você bebe depois vira um rio. Então quando você sentir a unção, beba. Quem bebe, bebe primeiro para si, mas depois diz que vai se multiplicar em você e vai transbordar para outras pessoas perto de você. Interessante que lá no livro de Atos nós podemos ver que a unção se multiplicava. Se você olhar, primeiro houve uma adição, depois uma multiplicação e depois uma grande multiplicação. Olha o que diz, Atos 2,47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é adição. Deus estava somando pessoas que estavam salvando. Depois da adição, o Espírito se moveu e houve uma multiplicação dos discípulos. Olha o que diz aqui em Atos 6,1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Agora já passou por uma multiplicação. E por fim, nós lemos que houve uma grande multiplicação, com muitíssimos sacerdotes recebendo a palavra, em Atos capítulo 6, verso 7, que diz assim, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você vê que a unção de Deus ela é progressiva, ela vai tomando proporção na sua vida e os frutos em todas as áreas do casamento, finanças, sentimentos, emoções, vida espiritual, eles também vão se tornando muito mais numerosos. Agora veja, a unção ela não é algo que você recebe definitivamente. A habitação do Espírito ela é permanente. Mas a unção é algo que nós devemos buscar todo dia. Por isso que o vencedor é aquele que nunca está vazio. O vencedor, ele vive na unção, ele trabalha na unção, ele está casado na unção, ele está mergulhado no óleo. O vencedor, quando você olha na parábola das 10 virgens, do capítulo 25 de Mateus, nós lemos que tinham 5 virgens prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes são as vencedoras. O que elas tinham? Azeite sobrando na vasilha. As 2 tinham azeite na lâmpada, são salvas, os 2 grupos, mas uma tinha sobrando. Sobrando é o derramar, é a unção do Espírito, né? Veja que as tolas, as nécias, que significa tola, qual que era a tolice delas? Que elas não eram cheias do Espírito Santo e por isso perderam a recompensa da festa, né? Não foram arrebatadas. O vencedor é aquele que percebe e age na unção. É muito interessante que a parábola que vem logo depois da parábola das virgens, uma vida cheia do Espírito, é a parábola dos talentos. E é assim porque essas 2 parábolas definem quem é o crente vencedor que vai ser arrebatado e reinar com Cristo por 1000 anos. Na primeira, você precisa da unção, e a segunda, você faz uma tarefa que é fruto dessa unção sobrenatural que você recebeu, e você não esconde o talento, a graça não se torna vã na sua vida, né?
ela só pode ser feita pela unção. Você tem uma tarefa? Você tem um encargo da parte de Deus? Você está buscando essa unção? A maravilha disso é que está disponível para todo mundo. Não é para quem merece, não é para quem não erra, não é para quem é para qualquer um que quiser. Você já é abençoado. Mas lembre-se que esse rio que saía lá do templo, que eu li para você, ele corre para o Mar Morto. E as águas se tornam doces. Ele flui lá por meio da sua família, do seu trabalho, onde as pessoas precisam de Deus. É a graça dele derramando, transbordando. Deus quer fazer isso na sua vida e através de você. Priorize derramar, beber dessa água viva, transbordar ela no seu casamento, sobre seus filhos, sua casa, seu trabalho, todas as áreas da sua vida. Se você pedir com as suas palavras, Deus vai te inundar e vai fazer na sua vida, agora mesmo. Amém? Vamos orar? Orar por você, salvar essa live, pega o link, compartilha, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Mas lembra aí, se inscreve aí, clica aí em se inscrever e depois passa lá no nosso site, loja.vidanagraça.com, que aparece no link da descrição do vídeo, adquire o material, abençoa, aproveita as férias aí para abençoar e edificar sua casa. Pai, eu abençoo os meus irmãos e profetizo que um rio de águas vivas, poderoso, da parte do Senhor, vai fluir na casa deles e os capacitá-los para uma vida sobrenatural, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, mergulha nesse rio.